Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima, bora pra mais um vídeo. E esse vídeo é o vídeo da reflexão, da frase, para melhorarmos, não é? Na vida. Bora pra cima, atacando fogo na serra dos filisteus. Estamos aí no nível de número, para não errar, 46. É isso aí. Bora pra cima. Já se prepara para ouvir o conteúdo de hoje. Amém? Antes do conteúdo de hoje, antes da frase de hoje, estarei apresentando aí esse livro aqui, ó. O Salvador mora ao lado. É isso mesmo? É. O Salvador mora ao lado, tão próximo que podemos tocar, tão poderoso para nos transformar. Autor com mais de 120 milhões de livros vendidos. Max Lucado. Tá bom? E esse é o resumo do livro. Você pode ter vizinhos muito bons, mas nenhum com tanto poder e amor. A fé cristã apresenta um conceito extraordinário. O Criador se propôs a viver como os demais seres humanos, a fim de aproximar-se deles e redimi-los. Em O Salvador mora ao lado, o leitor tem a oportunidade de identificar em Jesus o homem capaz de amar sem reservas e o Deus suficientemente próximo a ponto de interagir conosco. Max Lucado explora neste livro o aparente paradoxo entre a natureza divina de Jesus, o Filho de Deus, e seu lado humano como o humilde filho de um carpinteiro. São dezenas de histórias cujo tom é determinado pelo amor e pelo perdão do Criador. Todas contadas a partir do olhar sensível do maior autor em motivação cristã da atualidade. Beleza pura, irmão Cleberson? Quero comprar esse livro aí. R$60. Irmão Cleberson, você dá esse livro também? Dou. É só você arrumar mais 12 inscritos para o nosso canal e esse livro é seu de graça. Irmão Cleberson, quero te convidar para você vir na minha igreja cantar ou pregar. No mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo aí na sua igreja levar um louvor e uma palavra com muito prazer. Amém? Bora para o conteúdo de hoje então. Hoje é dia de frase, hoje é dia de reflexão, então vamos refletir na pessoa que estamos sendo. Quero atingir principalmente o público que tem um alto nível de QI aí, mas um baixo nível de QE. Bora lá! A frase de hoje é essa: existem muitos inteligentes que não sabem ser inteligentes. Repito, existem muitos inteligentes que não sabem ser inteligentes. É forte. Tem algumas pesquisas que medem o QI das pessoas, o mais famoso quociente de inteligência, não é? Para medir a inteligência lógica de cada um. Inclusive, tem até alguns aplicativos aí que medem, não é? O QI de cada um. E os estudos dizem que a média do QI da sociedade, ou seja, um QI na média, tem estudos que diz que é de 85 a 100, tem outros que diz que é de 90 a 105, a média, tá bom? Tem outros que falam que é 100. E o que passa de 105, 110, 115, essa pessoa já é considerada superdotada, ou seja, com um QI a mais, com alguns pontos de QI a mais. E aqui tem mais de 130, 135, 140, enfim, mais do que isso já é considerado um gênio, não é? Por que não citar alguns gênios que ainda existem na nossa época? O Walter O'Brien, ele tem 197 pontos de QI,
um gênio da computação, Terence Tao, ou Terence Tae, ele é a pessoa, o ser humano, com o mais alto nível de QI. Ele tem 230 pontos de QI. Então, ou seja, o mundo tem muitas pessoas aí dotadas com muita inteligência, não é? Seu raciocínio lógico muito aguçado, muito acima da média. Porém, a frase que eu quero citar hoje para vocês é que existem pessoas que elas têm sim um alto nível de QI, são muito inteligentes, têm um raciocínio lógico impecável, mas em contrapartida, essa mesma inteligência que elas têm as colocam em um pedestal que as fazem se sentir como deuses, fazendo então desprezar os seus semelhantes. Querendo ou não, como que é o processo de desenvolvimento de todos os seres humanos? Um pouco do processo de desenvolvimento de todos os seres humanos. Se você for estudar um pouco sobre o neurônio, os neurônios, inclusive teve um livro que eu li, eu até indico aqui para vocês, Biografia do Cérebro, do David Eagleman, um famoso neurocientista. Dentro desse livro ele vai citar uma informação muito maravilhosa. Ele diz que 50% de você são os outros. Já parou para pensar nisso? 50% de você não é você mesmo. Só nesse ponto a gente já deveria ser mais humildes no quesito nosso nível de QI, nosso nível de desenvolvimento. Já de parar para pensar que 50% de mim não sou eu. 50% de você não é você, é os outros. A psicologia, ela chega a dizer que você é a média ou o resultado. Olha do que a psicologia te chama. Você é a média ou o resultado das 5 pessoas mais frequentes na sua vida. Um outro ponto aí para a gente ser um pouco mais humildes, né? No quesito inteligência, QI, né? Dentro dessa frase de hoje, é exatamente isso que eu quero tratar. Alcançar principalmente as pessoas que têm um alto nível de QI e um nível de QI muito baixo. O que é QI, irmão Cleberson? Quociente da emoção, ou seja, quociente emocional. Você percebe que existem pessoas que elas são muito inteligentes no quesito lógico, mas são péssimas no relacionamento interpessoal. São péssimas no relacionamento com as pessoas. E como eu acabei de citar, até o nosso nível de QI que temos hoje dependeu de alguém, dependeu de um fator, dependeu das nossas escolhas. Ou seja, até o nosso nível de inteligência dependeu de algo. Só nesse ponto já era para a gente ser um pouco mais humilde e paciente com as pessoas que têm um baixo nível de QI ou um QI abaixo do nosso. Só nesse ponto já deveríamos ter um pouquinho mais de paciência. E aqui eu quero citar aqui alguns pequenos problemas que algumas pessoas que têm altos níveis de QI enfrentam. E você vai perceber. Você vai perceber que algumas pessoas que têm um alto nível de QI, um dos piores defeitos, um dos maiores defeitos que ela tem é que ela quer que as pessoas ao seu redor sigam o mesmo ritmo de raciocínio lógico que o seu. Quer que sigam o mesmo ritmo da sua habilidade ou da sua prática. É isso mesmo. Pessoas com um alto nível de QI, elas têm um grande defeito. E o defeito é, às vezes elas querem que as pessoas ao seu redor
têm o mesmo ritmo de raciocínio lógico que ela tem, elas querem que as pessoas entendam o que elas falam, de bate pronto. Elas querem que as pessoas tenham o mesmo ritmo de prática que elas têm. Elas querem que as pessoas alcancem o ritmo das suas ações, das suas habilidades, das suas práticas. E é nesse ponto que você vai identificar uma pessoa que ela é inteligente, mas não sabe ser inteligente no quesito relacionamento com as pessoas. Quando você, tendo um baixo nível de QI, muito abaixo dessa pessoa que é muito inteligente, às vezes não alcança o mesmo ritmo de raciocínio lógico que ela tem, o mesmo ritmo de raciocínio na prática, na habilidade, na sua agilidade que ela tem, quando você, que tem um QI mais baixo, não alcança o nível dessa pessoa, você já começa a ouvir palavras do tipo: você é burro, hein? Você é ignorante. Essa ainda é a ponta do iceberg. Porque tem um detalhe ainda mais importante que eu observei durante algum tempo, que esse tipo de pessoa, quando você não segue o seu ritmo, elas acabam se tornando tão obsessivas em diminuir as pessoas que elas, além de xingar, elas acabam menosprezando, elas acabam tendo um comportamento de desprezo. E quando eu digo comportamento de desprezo, eu não estou falando de se afastar de pessoas tóxicas, eu estou falando de um comportamento de desprezo até com pessoas boas. Que tipo de comportamento de desprezo é esse, irmão Cleberson? É quando você vê uma pessoa de alto nível de QI, mais um nível muito baixo de QE, olhando para outras pessoas assim, ó. Elas têm um comportamento de desprezo com as outras pessoas, quando elas sabem que as pessoas não alcançam o seu ritmo lógico e o seu ritmo prático, a sua agilidade. Então hoje eu não venho apenas falar do problema, principalmente para você que é muito inteligente, tem um alto nível de QI. Hoje eu também venho lhe entregar algumas soluções para que você venha melhorar o seu jeito com as pessoas, para que você venha tratar as pessoas de uma forma melhor. Eu sei que quando você despreza as pessoas, muitas vezes você está agindo com elas do mesmo jeito que às vezes as pessoas que te ensinaram agiram com você. Esse é um dos primeiros pontos. Mas eu venho lhe falar, você não precisa ser desse jeito. Se você viu que doeu quando o seu professor ou o seu mentor lhe tratou daquela forma, por que você não se utiliza de um outro caminho para fazer a pessoa chegar aonde você chegou sem desprezar, sem xingar, sem maltratar? Você pode criar um outro caminho, e o outro caminho é tendo paciência, viu? Porque como eu disse no início do vídeo, 50% de você não é os outros. Você é o resultado das 5 pessoas mais frequentes na sua vida. Então tenha paciência que o desenvolvimento que você alcançou hoje não dependeu totalmente de você. Então tenha paciência com as pessoas que são menos inteligentes que você, tá bom? Outra dica que eu te dou para essas pessoas que são muito inteligentes, mas não sabem ser inteligentes: leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o tipo de comportamento de Jesus. Jesus, mesmo escolhendo a escória da sociedade como seus discípulos, alguns inteligentes, Judas Iscariotes era um dos mais inteligentes ali, Mateus era um dos mais inteligentes ali, só que nem todos tinham um alto nível de inteligência. E Jesus teve paciência com todos eles, com um detalhe mais importante: fez deles um dos melhores pilares da sociedade,
fazendo eles manifestarem o verdadeiro cristianismo. Então a primeira dica que eu te dou: leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e observe os comportamentos de Jesus. Segunda dica que eu te dou: leia os livros do Augusto Cury. Hoje ele é considerado o gênio da nossa época, né? Foi considerado um dos gênios da nossa época por estudar a última fronteira do pensamento, campo da emoção, campo do cérebro aí. E eu já li alguns livros do Augusto Cury, são tops, fenomenais. E uma das frases que o Augusto Cury citou, que me tocaram bastante em seus livros, ele diz assim: por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Já é pra gente parar para refletir. Às vezes as pessoas inteligentes aí foram muito feridas quando estavam aprendendo alguma coisa, quando estavam se desenvolvendo em alguma área. Foram muito feridas, às vezes pelo seu professor, às vezes pela sua sociedade, pelas escolhas que fez, foram muito feridas. E às vezes quando vão ensinar alguém, elas querem manifestar essa mesma ferida, e você não precisa ser assim. Busque um outro caminho para desenvolver as pessoas. Lembrando, eu sempre falo dessa lei aqui no meu canal, e eu vou continuar falando dessa lei, porque é um tipo de lei que vai melhorar muito a sociedade se todos pararem para pensar nela. O bem que eu faço a outro ser humano, faço a mim mesmo. O mal que eu faço a alguém, estou ferindo a mim mesmo. Então, quando você beneficia alguém com a sua inteligência, com a sua sabedoria, saiba que por mais que a pessoa seja beneficiada, o mais beneficiado nessa história é você. Mas se você maltratar, se você for ríspido, se você toda hora querer diminuir as pessoas, menosprezar as pessoas, desprezar as pessoas pelo seu alto nível de QI, saiba que é por isso também você acaba recebendo de volta a perturbação na alma, a perturbação na mente, porque você se sente um Deus e não um ser humano. Você não é um Deus, você é um ser humano, como todos os outros, só que um pouquinho mais desenvolvido, um pouquinho mais inteligente, mas em contrapartida, péssimo no estado da emoção, não sabe tratar bem as pessoas. E hoje esse vídeo é para você, querido irmão, querida irmã, pessoa muito inteligente, tenha altos níveis de QI, mas também saiba tratar as pessoas tendo altos níveis de QE. Já deixei as dicas aqui para você, tá bom? Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também leia os livros do Augusto Cury. Vai te ajudar demais, me ajudaram demais a alcançar um desenvolvimento pessoal a mais, tá bom? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é muito importante. E Deus abençoe.